É muito importante para a liderança ter a orientação certa, porque quando a orientação for errada, ela pode paralisar o seu progresso no seu propósito. Vamos falar sobre isso hoje. Eu quero convidar você para participar conosco aqui deste canal e ser alguém que não somente recebe, mas também curte, compartilha e leva as pessoas a também acessarem essa mensagem. Se você fizer algum comentário e se você realmente seguir nosso canal objetivamente, nós vamos ter esse resultado e essa mensagem com certeza vai alcançar muitas pessoas. Eu conto com você para fazer tudo isso e seguir com essa mensagem a outros líderes que necessitam. Muito bem, então a orientação certa ela é muito importante para o avanço, para o progresso do seu propósito, né? Qualquer coisa que é semeada na mente humana, na nossa mente, ela vai crescer. Tá? Isso é uma verdade, porque a mente em si, ela não difere o que é certo e o que é errado. Ela apenas cultiva qualquer coisa qualquer semente, aliás, que for lançada no seu solo. Portanto, daí a importância de sermos como líderes em treinamento, como líderes que estão avançando no seu propósito, manter saudável o lugar da nossa mente para que sementes erradas não se estabeleçam, né? Se uma semente ruim ela vem à tona, então isso pode destruir todo o trabalho de um ministro, né, de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, de um mestre, de um dos 5 ministérios que ajudam a equipar os santos para a obra do ministério, ou mesmo uma pessoa que está liderando outras pessoas, desenvolvendo todo um trabalho nesse sentido de capacitar para que elas sejam líderes com propósito, líderes que alcançam o seu propósito. Então, é importante que se vigie sobre aquilo que nós estamos colocando na nossa mente, de quem nos aconselha, quem nos orienta, é muito importante, porque alguém pode formar algo ou lançar uma semente ruim e aquilo pode influenciar você ao ponto de você falar sem pensar, sem primeiro avaliar aquilo que você está dizendo e o resultado na sua comunidade, ou na sua empresa, ou no seu negócio, ou no seu trabalho de liderança, pode ser uma tragédia. Então, para que isso não aconteça, é importante que você tenha essa posição de buscar sabedoria, buscar refletir, buscar pensar em tudo aquilo que você acolhe na sua mente, porque a nossa mente não é um lixeiro, um lugar onde nós vamos colocar coisas ruins, né? Porque Satanás, o príncipe deste mundo, ele quer nos destruir. E se eu facilito o trabalho dele, né? Ou também se eu facilito o trabalho do mundo, do sistema. O sistema já é organizado contra Deus. Esse é o significado da palavra cosmos, a palavra hebraica, aliás, a palavra grega, cosmos. O significado dela é sistema organizado contra Deus. Esse sistema, nós estamos lutando contra ele também, assim como estamos lutando contra a nossa própria carne. Então, se nós estamos enfrentando como líderes essa batalha, se estamos lidando objetivamente, então nós precisamos vigiar tudo aquilo que vem como ideia para nós assimilarmos na nossa mente como líderes que estão lidando objetivamente com muitas pessoas, com uma influência, não é só às vezes dentro da igreja, mas é na comunidade, às vezes é na área financeira, às vezes é na área de liderança da sociedade no geral. Então, há uma necessidade que a gente seja, vá amadurecendo, cresça, desenvolva isso. Paulo faz um comentário lá no capítulo 4
de Efésios, ele faz um alerta, na verdade. Ele diz para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Paulo está falando exatamente do contexto interno da vida da igreja e da necessidade de crescermos para não sermos conduzidos como meninos, né, imaturos, por pessoas com astúcia, pessoas que usam de astúcia, que enganam fraudulosamente, como diz o texto, né? Então, há uma necessidade da gente provar cada ensinamento, de a gente julgar, né, à luz da palavra de Deus, todas as coisas. E se nós fizermos à luz da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie nesse processo, o que nós vamos ter? Vamos ter, assim, a ajuda do alto para chegar a um lugar de prudência, de sabedoria, uma mesa de sabedoria com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e com líderes também, conselheiros, com anciãos. É importante pedir conselho a anciãos. Eles estão aí, às vezes próximos, às vezes não tanto, né? Mas é sempre importante ter um por perto na nossa jornada de liderança para julgar juntos, para fazer o que diz Paulo também em Colossenses capítulo 2, verso 8, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo faz esse alerta aqui também em Colossenses capítulo 8, ele está falando para líderes, ele está falando para a igreja e ele está falando para líderes. Ele está falando sobre a importância de ter cuidado, de ter atenção, né? Então, é um protocolo importante que todos nós líderes precisamos ter para que a gente não seja aprisionado, cativo por um engano, cativo por uma ideia errada, cativo por algo que não procede da verdade. Então, isso, portanto, é algo muito comum, estabelecido hoje em muitos lugares, e cada vez mais nos últimos dias, né, o tempo do fim, isso iria aumentar cada vez mais. Então, nós precisamos testar cada ideia, testar cada produto, né? O que aquilo gera? Quando nós expomos aquela ideia, o que aquilo gera? Então, aquilo que é ensino de homem, doutrina de homem, cuja centralidade do raciocínio é o homem, é o que agrada ao homem, é o que move para a carne do homem, ou para o sistema mundo, ou mesmo para Satanás, eu tenho que jogar fora. Eu não posso, como um líder, seguir aquilo, né? A palavra de Deus fala dessa necessidade de amadurecer. Então, líderes precisam amadurecer. Invista nesse amadurecimento. Esse canal aqui visa exatamente trabalhar para que líderes amadureçam e possam desenvolver seu projeto de propósito, possam cumprir o plano que o Senhor pensou para você. E para que isso aconteça, você tem que ser cada vez mais intencional nesse sentido de se dedicar a conhecer, a ser uma pessoa realmente ensinável, né? A Escritura diz também em Colossenses 2, 21, Colossenses 2, 21 diz assim: não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, não manuseeis aquilo outro, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos dos homens, né, das doutrinas dos homens. Então, e esse legalismo, essa meninice, né, essa postura infantil que muitos líderes controladores, manipuladores, nós temos muita gente que não quer que a liderança, os liderados, aliás, os seus liderados, desenvolvam
o pensar, né? Aprendam a pensar, aprendam a refletir. É importante demais que a gente aprenda, cresça, desenvolva, reflita, veja ideias que são contrárias às vezes para a gente ter capacidade de contra-argumentar, né? E discernir determinadas coisas. Aquilo que é mal, eu faço uma escolha de evitar, né? Eu me concentro em trabalhar na minha mente aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, né? Aquilo que vai colaborar com o meu propósito. Então, eu invisto em estudo contínuo, literatura, leituras e artigos, vídeos, ideias na direção daquilo que é bom, naquilo que vai me levar à maturidade, vai levar as pessoas com as quais eu estou lidando para esse lugar de maturidade. Então, é importante que você tenha cuidado, fique em alerta em relação ao espírito de dominação, por exemplo, né? Existem líderes que são controladores. Eles estão aí prontos para, como diz o texto, né? Não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie aquilo outro. Essa é um perfil de uma liderança infantil, controladora, e que nós devemos rejeitar esse conteúdo e essa associação, qualquer aliança com pessoas assim. Por quê? Um discipulado assim é corrompido. Um discipulado assim é muito distorcido, né? Líderes que são controladores, professores que são controladores, mentores que são controladores, eles não deixam a pessoa, o seu aluno ali, o seu mentoriado, acontecer com a liberdade para crescimento, né? Muitas vezes, algumas coisas vão ser ensinadas, mas de primeira não será assimilado por aquele que está aprendendo, mas devagar as coisas vão acontecer. Todos nós somos assim, né? Não é fácil achar pessoas que, logo que corrigidas, reagem corretamente. Alguns são assim, graças a Deus, né? Mas tem outros que não. Então, como um liderado, ou mesmo como um líder, você tem que ter essa paciência, né? Tem que ter essa compreensão. E é importante que haja esse discernimento sobre evitar líderes dominadores, porque esses líderes dominadores, eles às vezes passam ensinos infantis em ambientes pequenos, que vão repercutir num ambiente maior, né? Eles passam esses ensinos num ambiente de uma reunião menor, de uma reunião para líderes, de uma reunião que às vezes não está recebendo tanta importância da liderança, mas aquilo pode liberar algo muito nocivo contra aquela empresa, pode ser algo muito nocivo contra aquela diretoria ou contra a própria liderança da igreja e, finalmente, contra a própria igreja, né? Então, líderes controladores devem ser evitados, né? Eles querem assumir sempre uma postura, mas é uma postura de domínio, uma postura de dominação, né? E os santos, os irmãos, os liderados, às vezes não estão devidamente despertados para julgar as coisas, não estão acordados para julgar, não estão numa cultura de reflexão, de pensar, e há muita gente fácil de ser levada, e você, como um líder, precisa vigiar pessoas que controlam e chamar a atenção delas, colocá-las para desistir desse espírito de dominação, de se arrepender, né? E, assim, às vezes querem dominar, mas têm a sua própria vida desordenada, são faladores, são pessoas até que enganam, têm uma postura na frente e outra por trás, não são leais, e eles podem, como diz a Escritura, lá em Tito, capítulo 1, verso 10, pessoas assim podem transtornar uma casa inteira.
eles podem transtornar uma igreja inteira, uma empresa inteira, né? Ensinando aquilo que não convém, aquilo que é uma coisa que não é de motivação benigna, não é boa, não é testada, não vai produzir um bom resultado. Então, o ideal é que você tenha e trabalhe isso com os seus liderados. Por exemplo, consultores, eles avisam aqueles que consultam a eles, avisam. Líderes, eles lideram, eles apontam uma direção para aqueles seus liderados, né? Eles não controlam. Conselheiros dão um conselho, não é? Eles não controlam a decisão dos seus liderados. E pessoas que trabalham com administração, contadores, por exemplo, eles calculam, eles não vão trazer um controle sobre aquilo, mas eles vão dizer, olha, as possibilidades são essas, desse jeito, com essa decisão, com essa outra decisão, as possibilidades são essas e essas. Tiranos, eles aterrorizam. Tiranos aterrorizam, né? E estabelecem o medo dentro das pessoas e não ensinam as pessoas a pensar, a julgar e a tomar as melhores decisões. Então, não aceite ninguém tomar decisões por você, né? Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. E cuidado com seus liderados que são assim, que estão tomando decisão. As pessoas, às vezes, vêm para nós, elas querem que a gente tome a decisão, mas você vai dizer, olha, você tem essa e essa opção, alternativa. Você tem esses caminhos aqui, mas você vai decidir. E eu, como um líder espiritual, um pai espiritual, vou orar por você, ou como um conselheiro, vou te aconselhar, ou como líder, vou te dar essa direção, como um consultor, eu vou te avisar, né? Então, qual é o papel que você está exercendo, né, na empresa? Você é um consultor ou você é um líder? Você é um conselheiro? Cada um tem um papel, né? E o verdadeiro mentor, ele vai aconselhar, mas não vai controlar. Ele vai evitar o controle. Ele vai desenvolver um ambiente de aconselhamento, né? E o verdadeiro mentor não mantém ninguém preso. A qualquer momento, qualquer das pessoas com quem ele trabalha mentoria elas podem ir, né? Existem alguns conselhos que são importantíssimos. Eu já fiz alguns conselhos que em seguida as pessoas deixaram, elas não queriam mais ouvir aquela orientação que eu estava dando, mas aquele conselho era um conselho que estava ali para definir o futuro dela, uma questão de um caminho errado, um caminho de vida ou um caminho de morte. Então, eu não posso me omitir. Olha, o conselho para você fazer agora é esse aqui. Então, o verdadeiro mentor deixa as pessoas livres, mas orienta com a verdade e orienta sabendo que aquela orientação, aquele ensino pode se desenvolver no sentido de a pessoa se desligar de você. Não tem problema, você fez o seu papel. É importante que você faça o seu papel. E a gente, portanto, não deve desenvolver um apego, não é? O nosso apego não deve ser às pessoas, mas deve ser a Deus, né? A gente deve se apegar a Deus, né? Então, ensinamentos, palavras, sementes, orientações do espírito de dominação, elas são nocivas, são coisas muito, muito ruins, muito ruins. Portanto, busque o Espírito Santo sempre, busque o Espírito Santo para julgar, busque a palavra de Deus para julgar os conselhos que você recebe e tenha bastante cuidado com aquilo que você coloca na sua mente, porque aquilo vai se desenvolver, você vai falar sobre isso, você pode espalhar uma coisa que não é saudável. Portanto, dedique-se àquilo que é bom, dedique-se a estudar e a conhecer aquilo que é saudável, que é justo, que é verdadeiro, gaste tempo, consulte pessoas, faça leituras, medite na Escritura,
ore ao Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, ore ao Pai, peça conselhos, e Deus vai falar e você vai poder então ter ensinamentos saudáveis e desenvolver isso na sua mente. Vai ser uma bênção muito grande, e a ajuda do Espírito Santo e conselheiros, mentores, pais espirituais, compartilhando também seus conselhos, compartilhando também a sua liderança sobre a sua vida, será uma bênção. Portanto, quero chamar você para examinar a sua jornada e ver como está a sua vida de líder e também a sua vida de liderado, e encorajá-lo a liderar sem o espírito de dominação e com um espírito de liberdade, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e que haja desenvolvimento, crescimento, amadurecimento completude, plenitude do seu propósito. Deus abençoe você, reflita profundamente sobre isso e tome uma decisão de seguir dessa maneira. Foi muito bom ter vocês nesse tempo aqui, que esse ensino possa se multiplicar e produzir muitos resultados. Depois compartilhe comigo aquilo que aconteceu depois desse ensino. Um grande abraço, comente aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Um grande abraço, até mais.